Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, o vídeo de hoje é sobre sistema radicular. Então, eu vou aproveitar várias plantas aqui no Orquidário do Sávio Calimã para estar abordando esse tema. O sistema radicular das orquídeas é a parte mais importante para que as suas orquídeas tenham uma boa saúde. A maioria das orquídeas, por serem epífitas, elas também podem assumir um porte meio aéreo, ou seja, ela se fixa em um determinado local e suas raízes ficam aéreas. É bem comum nas vandáceas esse tipo de situação, mas, por exemplo, essa Schomburger foi plantada num cachepô, como ela está nesse cachepô aproximadamente há 10 anos ou mais, então ela se expandiu e não sentiu a necessidade de ser transplantada. Olha só como que está magnífico as raízes dela e o vegetal estar muito saudável, indicando que necessariamente ela não precisa grudar em alguma coisa para sobreviver. Então, meus amores, uma das principais funções da raiz é fixar a orquídea num determinado local, e a segunda função é sugar seus nutrientes. Se criou-se durante muitos anos um mito que as orquídeas devessem receber mais adubação nas folhas, porque se usava-se muito adubos foliares. No entanto, é provado que a maior absorção de nutrientes, né, e minerais e tudo que a orquídea precisa é pela ponta da raiz, tá certo? Não sei se vai, não quer focalizar. Então, na verdade, a ponta das raízes é que realmente sugam água, minerais e nutrientes, tudo que a orquídea precisa. E essa parte branca, tá certo? Essa parte em toda a sua extensão, que se chama velame, ela também absorve em menor quantidade e a principal função dela é realmente grudar em determinados locais, como madeira, né, rochas e etc. Por exemplo, se por acaso a ponta da raiz se quebrar, no caso aqui, se essa ponta de raiz quebrar ou queimar por algum motivo, naturalmente essa raiz ela vai ramificar novas pontas para que a planta continue desenvolvendo essa raiz e sugar os nutrientes, água e etc, tá bom? As orquídeas, elas produzem raízes de acordo com a sua necessidade. Como algumas plantas que têm afinidade com o gênero Vandácea, o gênero Vanda, como Renanthera, Papeolante e Arachnis, produzem umas raízes aéreas, umas raízes que elas são direcionadas. Por quê? Esse tipo de planta, ela germina geralmente no chão primeiro, como trepadeira, e vai se apoiando numa rocha, num tronco, certo? Em árvores, na parede, caso esteja plantado aí na sua casa, para que ela possa escalar. São orquídeas que escalam. E são plantas que ficam com a altura bem elevada e elas precisam grudar para se equilibrar. Essas plantas são magníficas, são plantas de fácil cultivo que podem ser cultivadas a pleno sol. Então, é realmente uma planta que você pode colocar no seu jardim. Renanthera, Papeolante e Arachnis, que no caso é essa mocinha aqui, vocês podem plantar no seu jardim, podem fazer um vaso com um tuco de suporte, podem plantar perto de uma árvore, no coqueiro. Olha só essa papeolante, que interessante, emitindo as raízes para formar emaranhados, grudar nas extremidades e assim poder se equilibrar, se sustentar e crescer mais e mais, buscando sempre a luminosidade do sol. Mostrar para vocês aqui que esse tipo de planta, assim como epidendro e dendróbio, também produzem cakes. Olha só que interessante. E para você que tem dúvida, faz de conta que desenvolveu o cake vegetalzinho, mas não emitiu raízes, não tire. Só retire a mudinha quando tiver desse modelo aqui, ó, com raízes, no mínimo 3 ou 4, já com certo comprimento, para que você possa fazer um plantio mais seguro, ok? Essa planta é muito interessante porque as pessoas que não têm um local adequado, né, não tem sombrite e pega muito sol, não tem orquidário, pode plantar essa planta a pleno sol que ela vai se desenvolver
bem, ok? Eu já recebi várias mensagens e continuo recebendo mensagens com relação ao enraizamento exposto das orquídeas. Algumas pessoas eu acho que imaginam que seja feio e ficam preocupadas. Meu bem, é a natureza da orquídea, ela gosta de emitir raízes, ela gosta de expandir suas raízes, certo? Orquídeas não podem ser limitadas, abafadas. Elas precisam que as suas raízes se desenvolvam com total liberdade. Você tem que imaginar que as orquídeas elas crescem em árvores e espalham suas raízes pelos troncos e pelos galhos das árvores. Então você não pode simplesmente achar que você tem que dominar as raízes. Eu conheci uma pessoa que plantava as suas Vanda apenas em vasos plásticos, fundos, para que as raízes não ficassem expostas. Eu, sinceridade, eu nunca vi uma coisa tão boçal na minha vida. A planta nasceu, foi criada por Deus para que as raízes dela ficassem livres e fantásticas. Aí a pessoa quer lá lutar contra a natureza, igual esses pobres coitados que ficam querendo cultivar orquídeas dentro de vidro só por causa de estética. É aí que você mede o nível de futilidade de uma pessoa quando ela quer lutar contra a natureza e fazer com que aquela planta, aquele ser vivo sofra simplesmente porque a pessoa tem desejos, tem fissuras, tem ideais, certo? Mesmo que isso custe o sofrimento do ser vivo, né? É igual pessoas que pegam cães e colocam numa coleira. Esse tipo de gente é um tipo de pessoa muito egoísta, eu diria até muito insensível. São pessoas que têm total meu desprezo porque você confinar um ser vivo, né, numa coleira, prender, tirar a liberdade dele, tudo se resume nisso, tirar a liberdade. Quando você tira a liberdade de um ser vivo, certo? Você se torna extremamente desumano, talvez até maligno, né? Isso é muito preocupante. Então, vamos repensar sobre os conceitos, sobre o cuidar, porque já é algo fora do natural a gente ficar dominando os seres vivos, né? Já é bem egoísta isso que a gente faz. Então vamos eh, ter nossas plantas, nossos animais, mas de uma forma mais respeitosa, mais saudável, tá certo? Amor, e as orquídeas, como a família orquidácea é muito grande, existem centenas de formas, tipos, especialmente quando se trata de raízes. As raízes, elas são um detalhe muito importante que você precisa ficar atento para isso. Orquídea sem raízes, tá certo? É morte na certa. Excesso de água mata orquídeas. Por que que eu digo isso? Quando você planta uma orquídea num tronco de madeira, isso daqui não retém umidade. Você vai precisar regar mais para que ela não morra de sede. No entanto, você vai estar livre de excesso de água. Excesso de água mata orquídeas. Tomem cuidado. As pessoas ficam muito preocupadas com o calor. Ah, tá fazendo calor, tá secando rápido. Beleza. Melhor secar rápido do que ficar encharcado. Tanto é que, em período agora que vai se iniciar de chuvas, muitas pessoas perdem muitas orquídeas por causa do excesso de chuva, de água. Então, plantar orquídeas em cachepô é uma solução bem louvável. No entanto, financeiramente é um pouco mais caro. Plantar orquídeas em vasos plásticos é bem barato, mas você tem que furar muito para que haja uma boa drenagem. Beijos. Então, meus amores, o vídeo é sobre raízes, mas eu vou aproveitar que eu estou fazendo um replante dos meus Cycnops e Catasetum e mostrar um detalhe para vocês. O cultivo nesse tipo de procedimento ao qual você fura daqui para cima para que haja retenção de líquidos embaixo, ocorre um problema a qual você tem que ficar atento e fazer o replante. Então, esse cataceto está plantado nesse sistema. Vou chegar perto para vocês verem. Vocês podem observar que como acumula água,
Deixa eu ver se... Ó. Rapidamente cria-se lodo, cria-se... O substrato apodrece, se decompõe com muita rapidez. No entanto, o cataceto ele já está brotando. Então eu não posso deixar nesse material que está muito degradado, muito decomposto, muito fermentado, tá? Esse sistema faz com que a planta tenha bastante umidade para recolher umidade e nutrientes diretamente num substrato, que no caso eu vou usar esfagno com palha de arroz carbonizada, e vai se hidratar e o broto vai se desenvolver bem. No entanto, esse substrato, ele rapidamente ele se perde. Por isso que é necessário fazer o replante. Aí eu venho aqui com a tesoura, vou cortar o PET. E vocês vão observar que dá muito lodo, tá certo? Olha só. Ó, muito lodo. O material já não está tão saudável para o cataceto, ou Siquinox ou Mormots. Aí eu retiro, vou retirar, ó. Vocês podem observar, ó. E agora eu vou retirar esse excesso. Vou tirar o excesso de material aqui, que foi usado no plantio passado. A pessoa que plantou esse cataceto, plantou com isopor. Eu já gosto de usar brita, tá certo? Eu já gosto de usar brita. Aqui eu limpo, porque a muda do cataceto está começando a emitir novas raízes. Até quebrei uma raizinha aqui sem querer. Vou colocar a brita no fundo. Então o furo tá aqui. Eu coloco brita 2 dedos acima do furo, para que a raiz não tenha tanto contato direto com a água, tá? Lembrando que meu orquidário é coberto, então não vai pegar chuva, e eu vou controlar as regas. Esse sistema, ele é bom e ao mesmo tempo, ele é perigoso por causa do excesso de umidade. E se você se descuidar, pode acontecer do seu cataceto melar e apodrecer. Nesse tipo de plantio, eu recomendo usar apenas adubos químicos, especialmente osmocóticas de liberação lenta. Evitem de usar adubos orgânicos, porque aí pode causar mais problemas ainda para a sua planta, no caso, quando se trata de fungos. Então aqui, depois de plantado... Ai, Francisco, mas esse PET está apertado. Não tem problema, porque no ano que vem eu vou novamente fazer a troca, tá? Do plantio para um outro PET. E na verdade eu deveria ter arranjado um PET daqueles de 3 litros, né? Mas como eu não consegui, vai nesse mesmo e agora é esperar o desenvolvimento. Amores, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o cultivo de cataceto, mormudes, Siquinox e os seus híbridos nesse tipo de cultivo você pega um PET descartável, você fura um dedo ou 2 para cima, tá certo? Aí você vai colocar a brita desse primeiro furo, mais 1 ou 2 dedos para cima e faz o plantio. E cuidado com chuva, tá? Porque se pegar chuva, o esfagno demora a secar e talvez possa apodrecer a sua planta. Beleza?